Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX, mais conhecido por sua obra O Mundo como Vontade e Representação, na qual descreveu o mundo fenomeníco como o produto de uma vontade metafísica cega, insaciável e maligna. A glória é tanto mais tardia quanto mais duradoura há de ser, porque todo fruto delicioso amadurece lentamente. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Dinheiro é como água do mar, quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. O dinheiro é uma felicidade humana abstracta, por isso aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, dedica-se completamente a ele. Nas pessoas de capacidade limitada, a modéstia não passa de mera honestidade, mas em quem possui grande talento, é a hipocrisia. O amor é a compensação da morte. A riqueza influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. A arte é uma flor nascida no caminho da nossa vida, e que se desenvolve para suavizá-la. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele sofre. Toda a nação troça das outras e todas têm razão. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças, do que nos nossos bolsos. Do mesmo modo que no início da primavera todas as folhas têm a mesma cor e quase a mesma forma, nós também, na nossa tenra infância, somos todos semelhantes e, portanto, perfeitamente harmonizados. A honra cavalheiresca é filha da arrogância e da tolice. Quando a felicidade se apresenta, devemos abrir-lhe todas as portas, porque jamais foi considerada inoportuna. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. Certamente a vida não existe para ser aproveitada, mas para ser suportada e despachada. De fato, é um conforto na velhice ter o trabalho da vida por trás de si. Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Sentimos a dor, mas não a sua ausência. Se na hora de uma necessidade os amigos são poucos. Ao contrário. Basta fazer uma amizade com alguém para que, logo que este se encontre numa dificuldade, pedir dinheiro emprestado. O destino é cruel e os homens são dignos de compaixão. A virtude não se ensina, como tão pouco o gênio. Casar-se significa duplicar as suas obrigações e reduzir a metade dos seus direitos. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Não ir ao teatro é como fazer a toilette sem espelho. A ignorância só degrada o homem quando se encontra em companhia da riqueza. Da árvore do silêncio pende seu fruto, a paz. Erguer um monumento a quem está vivo significa declarar que não se pode confiar nos seus pósteros. Ninguém é realmente digno de inveja, e tantos são dignos de lástima. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Em geral, 9/10 da nossa felicidade baseiam-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de prazer. A serenidade e a vitalidade da nossa juventude baseiam-se em parte no fato de que nós, ao subirmos a montanha, não vermos a morte, pois ela encontra-se do outro lado da encosta. Ler quer dizer pensar com uma cabeça alheia, em lugar da própria. A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. Observei que o caráter de quase todos os homens parece particularmente adaptado a uma certa idade da vida, de modo que nela se apresenta da forma mais proveitosa. Alguns são jovens amáveis,
e depois isso passa, outros, homens enérgicos e ativos, dos quais a idade rouba todos os valores. Muitos apresentam-se mais favoravelmente na velhice, quando são mais indulgentes por serem mais experientes e serenos. A honra é, objetivamente, a opinião dos outros acerca do nosso valor, e, subjetivamente, o nosso medo dessa opinião. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo, vista pelos velhos, um passado muito breve. Para muitas pessoas, os filósofos são noctívagos inoportunos que as perturbam durante o sono. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. As religiões, assim como as luzes, necessitam de escuridão para brilhar. Não devemos mostrar a nossa cólera ou o nosso ódio senão por meio de atos. Os animais de sangue frio são os únicos que têm veneno. Na verdade, só existe prazer no uso e no sentimento das próprias forças, e a maior dor é a reconhecida falta de forças onde elas seriam necessárias. As causas não determinam o caráter da pessoa, mas apenas a manifestação desse caráter, ou seja, as ações. O que a história conta não passa do longo sonho, do pesadelo espesso e confuso da humanidade. Por sabedoria entendo a arte de tornar a vida mais agradável e feliz possível. O homem é propriamente falando, um animal que agride. O bom humor é a única qualidade divina do homem. O que o indivíduo pode ser para o outro, não significa grande coisa, no fim cada qual acaba só. Ser feliz, diz Aristóteles, é bastar-se a si mesmo. O destino baralha as cartas, e nós jogamos. O amor é o objetivo último de quase toda preocupação humana, é por isso que ele influencia nos assuntos mais relevantes, interrompe as tarefas mais sérias e por vezes desorienta as cabeças mais geniais. Os eruditos são aqueles que leram nos livros, mas os pensadores, os gênios, os iluminadores do mundo e os promotores do gênero humano são aqueles que leram diretamente no livro do mundo. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. A peruca é o símbolo mais apropriado para o erudito puro. Trata-se de homens que adornam a cabeça com uma rica massa de cabelo alheio porque carecem de cabelos próprios. No fundo, apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios, lidos, são como sobras da refeição de outra pessoa, ou como as roupas deixadas por um hóspede na casa. Quem concebe sua existência apenas como simples efeito do acaso, sem dúvida deve temer perdê-la pela morte. A arquitetura é música congelada. Para levar o homem a um estado de bem-aventurança, de modo algum seria suficiente que se o transportasse para um mundo melhor, ainda seria necessária a produção de uma mudança fundamental nele mesmo, que o fizesse não mais ser o que é, mas, ao contrário, o fizesse se tornar o que não é. Porém, para isso ele tem de primeiro deixar de ser o que é. São apenas as cabeças pequenas e limitadas que temem seriamente na morte a destruição total do ser, dos espíritos verdadeiramente privilegiados tal medo fica completamente afastado.